Olá galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia com o professor Genil Soares. E hoje vamos trazer para vocês um tema bem abrangente no Enem, que são biomas, em ecologia. E o nosso principal objetivo hoje é citar os tipos de biomas e compreender as suas complexidades. Então vem comigo e foca nos biomas. O que são biomas? Biomas são grandes ecossistemas dotados de fatores bióticos e abióticos, ou seja, são as comunidades clínicas estáveis e bem desenvolvidas, com organismos adaptados às condições climáticas, certo? Então aí a gente vai ver que esses ecossistemas eles podem ser naturais ou artificiais. Naturais, nós vamos ter, por exemplo, florestas, bosques, desertos, prados, rios, oceanos, etc. Já artificiais, nós vamos ter aí os que são construídos pelo homem, no caso, açude, aquários, plantações e etc. Certo? E esses ecossistemas, quando a gente está observando esses biomas, na verdade, a gente tem que ficar atento ao meio físico, porque existem os ecossistemas terrestres e os ecossistemas aquáticos. Por exemplo, ecossistemas terrestres ou biomas terrestres são os biomas mundiais, desde uma tundra, savanas, pradarias, enfim, como também os biomas brasileiros, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, enfim. Então, há essa diferença ainda desses tipos de biomas terrestres para esses biomas aquáticos. Tá? Que biomas aquáticos nós vamos ter o marinho e o de água doce, ok? E o que define realmente esses biomas são nada mais nada menos que os seus microclimas que são presentes em cada um, beleza? Então vamos lá. Biomas mundiais. Então, os biomas mundiais, nós vamos ter aí a taiga, que acaba sendo localizada no hemisfério norte, ao sul da tundra. Nós vamos ter a tundra, que vai ser localizada nas latitudes da região norte do planeta, certo? Vamos ter ainda a floresta temperada, que vai estar no hemisfério norte, ao sul de taiga. E vamos ter os campos e os estipes, também localizado aí na América do Norte, tá? Enfim, vamos ter também aí esses biomas mundiais aí que vocês podem observar, vamos ter as savanas, que é como na África e na Austrália, vamos ter os desertos, que é no norte da África, no sul da Europa e na Austrália, como também nós vamos ter a floresta tropical, que é presente na América do Sul, aí localizando a gente, a África e o sudoeste da Ásia. E aí um resumozinho de todos esses biomas mundiais e vamos iniciar aqui uma discussão sobre os biomas brasileiros, certo? Onde nessa imagem vocês já podem estar identificando algum desses principais biomas. E aqui a localização dos biomas brasileiros, e os seus principais representantes, ou seja, uma fauna, por exemplo, o representante do Cerrado, nós vamos ter o lobo-guará, mas também o tamanduá-bandeira, o símbolo do Pantanal, nós vamos ter aí o tuiuiu, a Amazônia arara, vamos ter aí na Caatinga, não só os répteis, mas também alguns outros anfíbios também são presentes. Já na Mata Atlântica vamos ter aí bastante aí no caso dos macacos e os pampas, nós vamos ter aí as onças. E o que vamos ver nessa aula? Nós vamos estar realmente vendo, localizando os biomas Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Campos, Pantanal, Mata de Cocais e Manguezal. E para a gente iniciar aí, nós vamos de florestas tropicais, certo? Então aí para a gente observar essas florestas tropicais e pluvial ao mesmo tempo, nós vamos ter a floresta amazônica como exemplo. Por quê, Gênesis? Porque a floresta amazônica ela está localizada aí no Acre, no Amapá, em Roraima, enfim, em outros, certo? Ela vai apresentar um clima tropical úmido, com elevadas temperaturas, pluviosidades, vamos presença de uma flora densa, estratificada, certo? Vamos ver aí uma fauna rica e bem diversificada. Como já foi colocado, esse clima é quente e úmido ao mesmo tempo, tá? É a maior floresta tropical do mundo, onde 60% de sua área está em território brasileiro, como já foi dito, constitui uma grande reserva de água doce da terra. Tá?
E aqui nós vamos ter essa biodiversidade. Na floresta amazônica existe grande variedade de espécies de animais e de vegetais. Não é à toa que é uma das florestas mais exploradas do mundo, né? Por conta de toda a sua biodiversidade. Que, querendo ou não, muitos já estão entrando em extinção. Por exemplo, o acari vermelho é um dos mamíferos que estava até no livro vermelho de extinção das espécies aí da floresta amazônica. Como também ninguém pode esquecer desmatamento, desgaste que ocorre da ação humana com relação a essa floresta, desmatamento, a exploração da madeira, dos vegetais, a extinção de algumas espécies por conta da caça predatória, enfim. Já a Mata Atlântica, né, é uma floresta também tropical que acompanha o litoral brasileiro devido à ação humana, restou apenas 7% dessa mata original. Ou seja, o que é que está acontecendo? A extinção dessa mata por conta da própria ação humana. Né? Nós podemos encontrar ela na faixa costeira de Rio Grande do Norte como Rio Grande do Sul. Certo? É um clima bem úmido, mas também tropical úmido e elevado a temperaturas. A flora dela, nós vamos ver aí, o principal representante é o ipê roxo, né, como também o ipê amarelo e ainda o pau-brasil, que é bem presente aí. E a fauna é rica e diversificada entre macacos e aves. E assim como na floresta amazônica, a diversidade de espécies de animais vegetais na Mata Atlântica é enorme. O número de espécies ameaçadas de extinção também é grande demais, é preocupante. Né? E aqui nós temos a lista de pelo menos 3 animais presentes. Né? A saíra de 7 cores, o mico-leão dourado e a onça pintada. Próximo bio, e aí vamos falar um pouco como está sendo, né, a destruição das florestas tropicais, tanto da Amazônia como da Mata Atlântica. Né, que é aproximadamente, nós vamos ter aí, 11 mil quilômetros quadrados de áreas das florestas tropicais são destruídas por ano para dar lugar a lavouras e pastos, né, estradas e outros empreendimentos. Fora também, pessoal, a questão não só da destruição da floresta, quando eu falo de questão de desmatamentos, queimadas, né, que vai alterar o clima desse bioma, como também a exploração da madeira, como também a retirada de animais típicos, né, animais endêmicos desse local para exposições, para colecionadores, enfim, né, como eu já citei anteriormente, a própria caça. Né, então acaba sendo aí empreendimentos, né, para muitas pessoas que não vê o lado da natureza, de proteção e preservação desse bioma tão rico e importante para o Brasil. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui falar sobre uns dos biomas de transição que é presente também aqui na nossa região, né, no Vale Acaraú, que são os manguezais. Os manguezais, eles são um berço de reprodução das espécies. Então ele é importante, né, principalmente ele que está localizado aí nas estreitas paralelas ao litoral, né, um clima tropical litorâneo, uma flora com poucas espécies com adaptação, porque existe a falta de oxigênio e muita salinidade, e o solo também é lodoso, né? Isso aí acaba dificultando com que alguns animais, algumas espécies de plantas consigam sobreviver, né? Vamos ter ainda uma fauna rica em os artrópodes, na classe aí dos crustáceos e dos peixes, certo? E os manguezais, pessoal, é uma área também de preservação, porque ela é a área de reprodução de muitas espécies marinhas, tanto de aves, como também de peixes, crustáceos, como também até mamíferos precisam dela, não só para se reproduzir, como também para se alimentar. Aí nós vamos falar agora sobre campos e cerrados, certo? O cerrado também conhecido como bioma fênix, né, por conta de dele de ocorrer o fogo por conta de raios, trovões, e aí acaba acontecendo ou sol muito quente, né, acaba fazendo que ocorram as queimadas naturais. Que isso também é favorável para o desenvolvimento desse bioma, certo? Então, o cerrado
está localizada em Goiás, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, Tocantins e São Paulo. É um clima tropical, sazonal, ou seja, com inverno seco. O solo dele é bastante árido e arenoso, argiloso e pobre em nutrientes, certo? A flora dele tem a presença aí de ipê amarelo, como também da copaíba, certo? E lembrando que as árvores, né, se a gente observar, elas são todas retorcidas, com troncos retorcidos entre si, certo? A quantidade de chuva vai ser bem mais moderada, certo? O que vai dificultar, né, o grande desenvolvimento de grandes árvores e facilitando o surgimento de gramíneas, certo? Que para a gente aqui, o que seria um cerrado lá na África, serve como uma savana, né? Como também no norte da América vai servir como uma pradaria, certo? Nós também podemos observar ainda nesse bioma, que é o segundo maior bioma brasileiro, cerca de 25% do seu território é no Brasil, né? E ainda ele, ele tem uma estação de seca muito rigorosa, certo? O solo dele, além de ser ácido, é pobre, né, como já foi citado, em minerais, né? Ou seja, aí podemos observar ainda que ele, querendo ou não, ele vai apresentar algumas folhas adaptar, algumas plantas adaptadas ao próprio seu meio, certo? Aí outra coisa que vai chamar a nossa atenção, como eu já falei para vocês, é a questão das queimadas, né? Que a adaptação dos vegetais ao fogo causa por fatores diversos. Por exemplo, as raízes que crescem lentamente próximo ao solo, né? Aí eles vão ter uma casca mais espessa e caule bem subterrâneos, fazendo com que ela se desenvolva, né, sobre a, né, sobre o solo, tá? E aí vamos ver, né, a sua fauna e flora, né? O Cerrado ocupa boa parte do Brasil, como foi citado. O clima é quente, com períodos alternados de secas e chuvas, né? Aí depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma mais prejudicado pela ocupação e exploração humana, né? O extrativismo, querendo ou não, a exploração da madeira, a exploração do capim, principalmente em Tocantins, que utilizam demais, né? Até mesmo o capim dourado para o artesanato, e vamos ter os principais representantes aí, né? Da vegetação do cerrado, que como eu já falei, que tem galhos retorcidos, vamos ter o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, a seriema e a ema presente nesse bioma. E agora nós vamos falar do bioma que é exclusivamente, né? Que é exclusivamente brasileiro, né? Nada mais, nada menos do que a própria Caatinga, certo? Que está localizada aí no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais. E nós vamos observar aí, pessoal, que aí nós vamos observar que também na Paraíba, né, que ele está presente, uma origem da palavra caatinga, né? Ela é a origem tupi, aonde ca que significa mata e tinga, mata branca, ou seja, resumindo, tudo isso é mata branca, né? Aspecto, por que ela apresenta uma mata com cor e aspecto esbranquiçado dos galhos de árvores que acabam, que perdem as folhas na época da seca, né? Que é uma forma de proteção à perda de água. Vamos ter um clima bem semiárido, chuvas irregulares, é onde também nós nordestinos participamos, que é a presença de secas prolongadas, né? E a temperatura bastante elevada. Já o ambiente de savana, que é o campos com gramíneas, árvores e arbustos, né? Elas vão apresentar plantas xerófitas, plantas adaptadas ao meio. No caso, nós vamos ter os cactos, que eles têm aí folhas modificadas em espinhos e com que ajuda a conservar a água, né, para o seu tempo de escassez, né? E querendo ou não, ela pode chegar a uma semelhança com o bioma do cerrado, tá? A caatinga ainda, pessoal,
ela tem flora, como eu já citei, que são as plantas xerófitas, cactos, mantacaru, xique-xique, juazeiro, barriguda e palma. E a fauna é rica em desde répteis, roedores e aves. Matas dos cocais. Também outro outro bioma de transição, certo? As matas de cocais, que pode ser localizada aí. Elas vão estar presentes aí na desde o Piauí, no Mato Grosso, né? Nós vamos ter a presença delas aí. Desculpa, no Piauí, em Tocantins, certo? E o que chama nossa atenção é o clima, porque ela tem um clima equatorial úmido, tropical semi-úmido e tropical semi-seco. A flora ela é representada por carnalbeiras, palmeiras, açaizeiros, enfim. Já a fauna ela apresenta arara vermelha, gavião-rei, a paca e o jacu, certo? E é formado, como já disse, por palmeiras, vários tipos de palmeiras, certo? Onde o principal dela é o babaçu, né, do qual ocorre muito essa questão do extrativismo, porque eles precisam extrair o óleo, que é usado demais na culinária e na indústria. Já a carnaúba, no qual é extraída a cera, como também ela é utilizada, né, para a produção artesanais. Né, e a sua cera acaba sendo exportada para outros países. E agora nós vamos falar do bioma que tem seu principal representante Tuiuiu, que é o Pantanal, situado-se no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se até a Bolívia e o Paraguai. O verão dele é quente e úmido e o inverno é seco. Há uma mistura também, aí se a gente observar na própria imagem, uma mistura de campo, florestas tropicais, cerrados e vegetação típica de áreas alagadas. Então, uma característica presente no Pantanal é que ele é alagado, certo? Então, fica para a gente prestar atenção aí, certo? Outra coisa, o solo dele é bastante fértil, né? Região plana, onde os rios da bacia do rio Paraguai extravasam suas águas nos meses de cheias, né? Que é outubro e abril, e acaba inundando a extensão da área do Pantanal. Certo? No fim da estação de cheias, quando as águas começam a baixar, os peixes retornam aos leitos dos rios, formando gigantescos cardumes de peixe, né, que migram para as águas calmas dos brejos e nascentes para se desovar. A gente pode ainda observar, né, que os animais bem presentes é o dourado, é a piranha, o jacaré do papo amarelo. Nós vamos ter a sucuri, a arara azul, o cervo e vamos ter ainda a presença do tuiuiu, certo? Uma ave que é símbolo do próprio Pantanal. E aí a gente termina essa parte de ecologia sobre biomas. Aí eu deixo alguns sites de referência para pesquisa e fortalecimento de vocês. E aqui está a dica da nossa semana, como também eu deixo para vocês aí a dica de colocar todas as atividades em dias, certo? Eu conto aí com a participação de vocês. E até logo, um belo abraço, obrigado e fiquem em casa.